Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu me chamo Gilcelene Andrade e o nosso vídeo de hoje é sobre a mudança mais recente em relação à vacina poliomielite, que ocorreu agora no mês de setembro. Bom, a polio, o último caso que ocorreu no Brasil foi em 1989. Em 1994, o Brasil recebeu uma certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem, juntamente com outros países das Américas. Então, o Brasil está há 34 anos sem a doença e já há mais de 47 anos de uso da vacina VOP, que é a nossa gotinha, né? Amplamente utilizada tanto na rotina como nas campanhas de vacinação combate à poliomielite. Então, houve uma reunião da Câmara Técnica Assessora de Imunizações, com a participação dos representantes de sociedade científica, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, OPAS e OMS. Através dessa reunião ficou decidido uma modificação em relação ao reforço da poliomielite, que a partir de 4 de novembro o reforço deixará de ser realizado com a VOP bivalente, que é a nossa gotinha. Bivalente por quê? Porque ela contém 2 tipos do poliovírus, o 1 e o 3. Então, o reforço não mais será utilizado com a gotinha e passará a ser utilizado com a VIP, que é a nossa poliomielite inativada. Na descrição do vídeo, colocarei o link de acesso à nota técnica do Ministério da Saúde, ao informe técnico, que fala sobre essa modificação e fala também sobre a logística para o recolhimento das doses remanescentes da VOP, da gotinha. Então, os estados e municípios vão se organizar para o recolhimento dessas doses remanescentes dos frascos fechados. Quem tiver interesse é só acessar o documento na íntegra. Então, as 2 doses de reforço da gotinha, da nossa VOP bivalente, serão substituídas por uma dose de reforço com a VIP, poliomielite inativada, aos 15 meses de idade. Então, não teremos mais aquele reforço aos 4 anos. Então, aqui no quadro 2, nós temos o esquema vacinal para as crianças menores de 5 anos, a partir de 4 de novembro. Por que 4 de novembro? Porque a partir do dia 27 de setembro, a VOP não deve mais ser utilizada e durante todo esse período será feita essa logística de recolhimento das doses de VOP nos estados e municípios. Então, o esquema básico com a nossa poliomielite inativada, a nossa VIP, continua o mesmo, aos 2, 4 e 6 meses de idade. A diferença é que o reforço aos 15 meses, que antes era realizado com a VOP, passará a ser realizado com a VIP. Então, ressaltando que no período de 28 de setembro a 3 de novembro, deve-se priorizar o esquema primário de vacinação, ou seja, as 3 primeiras doses, aos 2, 4 e 6 meses. Após a aplicação dessas 3 doses, a proteção sérica é muito alta, de 99% a 100% dos receptores com altos títulos de anticorpos. O reforço de 1 ano e 3 meses, no caso, aos 15 meses, deverá ser realizado a partir de 4 de novembro, certo? Então, durante esse período, deve-se focar no esquema primário de vacinação. Aqui no quadro 3, nós temos a conduta a ser realizada de acordo com a situação vacinal encontrada no momento. Para crianças de 2 meses a menores de 1 ano de idade, aquelas não vacinadas que nunca tomaram nenhuma dose, vão tomar uma dose e será agendada a segunda dose com intervalo de 60 dias, no mínimo 30 dias. Aquela criança que tomou a primeira dose de VIP, vacina-se com a segunda dose e agenda-se o retorno da terceira dose, com intervalo de 60 dias, sendo o mínimo 30 dias. Crianças que já tomaram a segunda dose, vacina-se com a terceira dose e agenda o reforço com a VIP, com intervalo mínimo de 6 meses. Então, aquele intervalo que existia entre a última VIP e a primeira VOP,
continua sendo o mesmo intervalo de 6 meses, tá? Continuando aqui, crianças de 2 meses a menores de 1 ano, que tem o esquema básico completo, tem as 3 doses de VIP, vai ser agendado o reforço para os 15 meses, certo? E o intervalo mínimo entre a terceira dose de VIP e o reforço, que será com a VIP, é de 6 meses. Para crianças de 1 ano a menores de 5 anos, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Não vacinadas, mesma orientação das menores. Vacina a primeira dose, apraza a segunda, com no mínimo 30 dias, intervalo adequado 60. Tem uma dose de VIP, faz a segunda, apraza a terceira, intervalo de 60 dias, no mínimo 30. Tem a segunda dose de VIP, faz-se a terceira dose e agenda o reforço com a VIP, com intervalo mínimo de 6 meses. A criança que está com o esquema básico completo, D1, D2 e D3 de VIP, vai ser agendado o reforço aos 15 meses, tá? Com aquele intervalo mínimo de 6 meses entre a terceira e o reforço. A criança que tem o esquema básico completo e mais um reforço de VOP, ou seja, ela tomou a gotinha com 1 ano e 3 meses, ela deve receber um reforço de VIP. Então, o grande diferencial nesse momento é esse reforço de VIP para aquelas crianças que tomaram um reforço de VOP, tá? E o intervalo mínimo entre essa VOP que ela tomou e essa VIP desse reforço é de 30 dias, excepcionalmente nessas situações, tá? Criança que tem o esquema básico completo, com as 3 de VIP e tomou as 2 doses de VOP de reforço, ou seja, criança que tem mais de 4 anos. Lembram que o segundo reforço da VOP é aos 4 anos? Então, se essa criança tem esse esquema todo completo, não é necessário administrar reforço de VIP. E aqueles casos indicados pelo CRI, continua a recomendação do CRI, que é a vacinação com a VIP. Então, aqui a gente vai falar só um pouquinho sobre a poliomielite inativada, que é a nossa VIP. Então, o esquema básico, 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade, intervalo ideal entre as doses 60 dias, sendo no mínimo 30. O reforço aos 15 meses de idade, ou seja, 1 ano e 3 meses, intervalo mínimo de 6 meses depois da terceira dose de VIP. O volume da dose é meio ml e a via de administração é intramuscular. Então, essa vacina ela pode ser aplicada até os menores de 5 anos, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, aqui para finalizar, o registro nos sistemas de informação. É SUS-APS, que é o PEC, ou CIPNI, ou aqueles sistemas próprios utilizados pelos municípios, deve ser registrada como estratégia rotina. E o grupo de atendimento, faixa etária. Aqui estão as referências utilizadas nesse vídeo, o informe técnico de retirada da vacina poliomielite e a adoção do esquema exclusivo com a VIP, né? A retirada da VOP e a adoção do esquema exclusivo com a VIP. Aqui está o site que vocês podem estar acessando e a instrução normativa, calendário de vacinação 2024. Vamos ficar de olho que a qualquer momento essa instrução também será atualizada. Então, se você gostou, curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Um abraço.